Olá a todos, eu sou o Diego, esse é o canal de psicanálise no YouTube. E hoje, em mais um episódio de psicanálise, vamos falar sobre Jojo Rabbit. Um filme que é um filme histórico, um drama de guerra, uma história sobre o desenvolvimento da identidade e o amadurecimento, e ao mesmo tempo uma comédia pastelão, e tudo isso funciona muito bem. O filme foi indicado a alguns Oscars, inclusive de atriz coadjuvante para Scarlett Johansson, e um prato cheio para nós analisarmos a construção da identidade. Mas antes, dá like no vídeo, se curte, comenta, compartilha, faz tudo isso que o robozinho do YouTube pede, porque o algoritmo do YouTube funciona desse jeito. Ele avalia se o canal é relevante, se o vídeo é relevante para interação. Então, quanto mais vocês interagem, mais ele manda o vídeo para outras pessoas. Se inscreve no canal, se você não for inscrito, já é inscrito, se inscreve de novo. Você quer fazer análise comigo, quer fazer terapia comigo, quer fazer psicoterapia comigo, ou se você é um psicólogo, você é um analista, você quer fazer supervisão comigo, entre em contato no privado pelas minhas redes sociais, link aqui embaixo na descrição. E se você gosta muito do meu trabalho, pense em comprar meu livro, meu link na descrição e bora lá. Antes de falar do Jojo Rabbit, eu preciso fazer um pequeno aviso, né, sobre como o YouTube funciona. A psicanálise ela acredita que você pode falar o que você quiser. E dentro de um consultório você pode falar o que você quiser, você pode ser quem você é. Mas no YouTube não. Existem algumas palavras que o YouTube não quer que sejam ditas, não gostam contra as diretrizes do YouTube. Vai dizer que o YouTube não quer, é um pouco paranoico. Mas vão contra as diretrizes do YouTube. E quando nós estamos num lugar, nos adaptamos a ele. Ao mesmo tempo, eu não gosto muito dessa ideia, porque quando você evita falar sobre o passado, você corre o risco de repeti-lo. Esse filme se passa em um período específico que ocorreu na Alemanha, entre final de década de 30 e metade da década de 40, onde uma certa pessoa comandou a Alemanha e iniciou um conflito global, mas certas palavras não podem ser ditas. Então eu vou tentar explicar o filme as evitando. E quando digo que elas não podem ser ditas, quando eu subo o vídeo para o YouTube, o programa do YouTube ele escaneia o vídeo para ver se tem alguma coisa que vai contra a diretriz do YouTube. Então, fique avisado, tá? Não é uma questão minha, é uma questão do YouTube. Eu estou respeitando a plataforma porque se eu estou aqui, eu tenho que respeitá-la. Nós acompanhamos a vida de Jojo, é um menino de 10 anos que ele tem um amigo imaginário e o amigo imaginário é o Adolf. Sim, é a grande sacada do diretor, o Taika Waititi, que para quem não sabe, ele dirigiu alguns filmes do Thor. E esse filme o redimiu completamente por ter dirigido esses filmes do Thor. Ele quer se inserir, ele quer ser um modelo alemão daquele período. Então ele faz parte de uma espécie de uma brigada infantil, que é o que parece existiu de verdade. Ele quer ser inserido, ele tem o Adolf como ídolo e o sonho dele é ser o melhor amigo deste governante, então ele o tem como um amigo imaginário. E ele vive com sua mãe, os últimos membros desta família. O Jojo ele não consegue se adaptar, então todo o quarto dele, imagina uma criança, uma pessoa, qualquer um que é fã, tipo o meu cenário aqui. Eu gosto dessas coisas, eu penduro essas coisas na parede. O Jojo, ele pendura as coisas que ele gosta na parede, que tem a ver com o amigo imaginário dele. Só que ele não é muito bom nisso. Então ele vira uma espécie de piada entre outras pessoas e ele mora isolado com a mãe. O pai dele morreu na guerra, a irmã faleceu um tempo atrás e ele tá lá, depois de um acidente com uma granada, ele tá se recuperando. E nesse processo ele descobre que a mãe dele esconde uma judia na casa. E essa judia, ela é mais velha, ela diz que ela foi amiga da irmã dele. Ele começa, quando ele a vê, ele tem muito medo,
porque isso é uma das ideias, né? Durante esse período histórico, houve a construção da ideologia específica, muita propaganda, então. E o filme ele faz piada, mas faz piada com coisas que existiram. Então, os judeus são retratados como monstros, como tendo chifres, como sendo criaturas que conseguem hipnotizar os outros, fazendo lavagem cerebral, criando mesmo este movimento de ódio, de raiva da ideologia, e que faz com que, pelo ponto de vista das crianças, mas também de alguns adultos, há uma enfermeira, uma cena muito engraçada, que ela conta uma tragédia familiar de como o cunhado traiu a irmã dela. E ela diz assim, foi culpa dos judeus porque eles hipnotizaram ele. E apesar de ser um humor, era uma verdade. Então tudo de ruim era culpa dos judeus. Por exemplo, era culpa de um grupo em especial. E dentro dessa comunidade que nós temos o Jojo, ele acredita piamente. Até que ele conhece essa menina. Ele vai se aproximando com ela, ele vai conversando com ela, ele vai se apaixonando por ela e ele fica num conflito. E vai se desenvolvendo. E conforme ele vai tendo esse contato com ela, esse contato com a mãe, ele vai se desenvolvendo, ele vai construindo tudo. É como se o Jojo apaixonado pelo sistema desse lugar ao Jojo 10 anos de idade, tá? E nesta ideia, né, o filme trabalha muito a questão da construção da identidade, porque o Jojo, ele faz parte de um grupo, ou ele quer fazer parte de um grupo. Então, a identidade dele é aquela ideologia. Então, ele acredita, ele segue, ele se insere, e ele é uma caricatura. Ele virou uma caricatura de um regime, de uma coisa que existiu. E dentro deste processo, quando ele vai construindo essa identidade, nós temos um ponto muito psicanalítico aí, que é como que o vínculo constrói. Lá em Além do Princípio do Prazer, quando Freud nos apresenta a pulsão de morte, ele reafirma alguns conceitos da pulsão de vida. E ele vai dizer, ele vai construir um mito, que imagina os primeiros seres a ganharem consciência, eles automaticamente morreriam. Mas aí iam surgindo outros seres e uma pequena convivência e aumentando gradualmente o seu tempo de vida, até que estes seres, ajeita aqui, até que estes seres eles passassem a viver mais, a viver mais, a viver mais, desenvolver. O Freud está nos dizendo de uma forma muito poética que a relação, o vínculo, ele traz por si só a vida. E por vida não entendam só a vida biológica, que também é, tá? O Freud também diz isso, mas também a vida afetiva e a vida psíquica. Então você tem esses três elementos que eu estou fazendo uma separação teórica aqui, tá? Só para explicar. Nesses elementos de construir uma identidade, eu me vinculo, eu tenho emoções, as emoções são projetadas, elas são recebidas de volta, o meu eu se fortalece, se estrutura, se individualiza. As relações mais pautadas do amor me aproximam e me integram, eu faço parte. As relações mais voltadas na raiva me afastam e me individualizam. Então, há um objeto de amor, a relação de amor com esse objeto faz com que eu me espelhe, e a relação de raiva com esse objeto faz com que eu me afaste e me individualize, mas em nenhum momento eu deixo de ter essa relação com o objeto e eu deixo de amar o objeto, e o objeto deixa de ser importante para mim. Isso acontece em Jojo e a Elsa, que é aquela garota que a mãe está abrigando, tá? Então você vê gradualmente, e isso é muito legal no filme, porque como é feito pelo ponto de vista de uma criança, e a criança tem um amigo imaginário, e ela tem interações com esse amigo imaginário, a maneira que esse amigo se apresenta, e a maneira que eles vão conversando, e como esse amigo se posiciona, vão mostrando os conflitos de Jojo,
que ao mesmo tempo ele ama, mas ele odeia. Podemos dizer que ele ama o inimigo, mas se ele ama o inimigo, ele não é o ideal que ele tem que ser. Mas se ele for o ideal que ele tem que ser, ele vai ter que abrir mão de muita coisa que é importante para ele que está surgindo. Então é um processo muito bonito, é altamente analítico e o filme ele traz um contraponto a isso. Também muito importante e muito contemporâneo, tá? Se a identidade ela se constrói, o oposto também acontece. A identidade se dissolve. Quando alguém está inserido numa ideologia, mas inserido mesmo até o pescoço, até o talo, gradualmente esta identidade ela pode se dissolver e a pessoa pode adotar a ideologia desta identidade como a identidade dela. Assim como Jojo, esta pessoa vira uma caricatura. Assim como Jojo, esta pessoa repete as falas dessa ideologia como um papagaio adestrado. A pessoa, ela insere e o mundo desta pessoa vive aquela ideologia. Tudo o que ela vê, é o que a ideologia diz? Tudo o que ela vê são os inimigos da ideologia que existem para serem combatidos e os aliados que eles dizem que tem que ser e o ideal que se tem que seguir em estética, em pensamento, em fala, em vestuário, em posicionamento. Nós vemos isso no filme, nós vemos isso no Jojo e nós vemos isso em um elemento real que o filme traz. Um outro filme sobre esse período muito bom, A Queda, também retrata, mas de uma forma diferente, que quando a Alemanha foi invadida, como Berlim foi invadido, a maioria dos soldados já tinham ido. Quem lutou, as pessoas que lutaram foram as crianças. Então as crianças combateram e não houve nenhum pudor em lançar esta juventude ao seu destino derradeiro, com toda a frieza que uma ideologia impõe. Porque a ideologia ela acaba se tornando mais importante do que os seres humanos, tá? Então, fica a dica para ser refletido. Uma questão muito contemporânea, apesar do filme se passar em um período muito específico que nunca deve ser esquecido. Há uma questão muito contemporânea, há uma grande briga, vamos dizer assim, de diversas ideologias que se odeiam, que o filme também nos faz pensar a respeito, ok? Vou ficando por aqui. Dúvidas, críticas, sugestões aqui embaixo. Até a próxima e obrigado.